nossa convidada que aceitou estar aqui com a gente, que é a Meire Freitas Portela, dentista. Ela vai falar com a gente sobre alguns produtos que muitas vezes as pessoas usam e que tem que ter cuidado. E a gente tem que ser bem orientado. Você sabia que não é tudo que aparece nas redes sociais que você tem que utilizar. Ah, Vanusa, mas isso daí eu sei. Nossa, só quem não tem juízo. Não é assim, gente. Assim como novelas, às vezes as pessoas são influenciadas. Determina por que muitas vezes assim, olha, um filho pequeno não pode assistir determinadas programas, né, apresentações. Por quê? Porque tudo tem sua faixa etária. As pessoas, infelizmente, acontece muitas vezes você chegar numa certa idade e você ainda acreditar, a falta da informação demais também polui a mente da gente. Aí você, será ou não será? Eu até costumo dizer que hoje em dia as pessoas, elas não estão querendo ler a notícia. Elas querem ler os comentários. Isso é muito perigoso. Porque um comentário de um cidadão não representa uma história. O que representa uma história é a notícia por inteira. Às vezes até uma notícia, ela vai até um certo ponto para que você tenha curiosidade e fique imaginando na tua mente, será ou não será? Vou atrás dessa notícia. Tudo isso é um marketing muito bem feito para você ou parar ali ou continuar buscando mais informação. E o que a gente está percebendo no ser humano? Muitas vezes ele para ali, ele fica ali e dali ele dá 1001 palpites, 1001 notícias e isso não é legal. Então, se você é do tipo da pessoa que gosta de não ler a informação por inteira, não pesquisar, não procurar buscar mais informações, comece a mudar os seus pensamentos, porque é a hora de você buscar mais informações. Você pode trazer problemas para a tua vida, problemas para a tua saúde e trazer problemas de doença para você, tá? A nossa querida dentista Meire Freitas Portela está aqui com a gente. Eu já desejo um bom dia maravilhoso para você. Bom dia para você também. Como é bom te receber aqui. Obrigada. Eu estou feliz de estar linda. aqui. Eu tinha falado para ela que ela tem algo bom, né? Que eu, à distância, vi aquele sorrisão dela, já senti muita presença boa. Obrigada. Eu tenho a mesma sensação com você de longa data. Não sou uma fã importante, sou uma fã que acompanha de longe o seu trabalho e que hoje estou tendo a oportunidade de estar na sua frente e quero deixar pública a admiração que eu tenho por você e pelo seu trabalho. Obrigada. Ao contrário, você é grande, por isso que eu estou aqui. É gigantesca. Você sabe que pessoas como a nossa dentista são pessoas importantes na minha vida. São tantos anos, graças a Deus, de pessoas tão grandes como você que me dão a oportunidade de estar aqui te entrevistando. Coisa boa, o importante é você. Mas olha, nós vamos falar sobre um assunto que está viralizando. Eu gostaria até que antes da gente começar essa entrevista, Lorena, a gente pudesse mostrar um vídeo para que a nossa doutora dentista pudesse também ver. Vamos mostrar para o público que está em casa, não tem áudio, mas eu gostaria muito, deixa até o microfone ligado, para que as pessoas pudessem ver e entender o que eu acabei de falar e que tem gente que está achando interessante. Vamos ver aí, observe aí. Olha só. Aí é um rapaz que pega um esmalte branco, tá? E ele começa a passar nos dentes. E isso está viralizando. Várias pessoas estão fazendo isso nas redes sociais. Isso nos causou uma curiosidade, porque o que pode parecer tipo assim, não, mas ninguém vai fazer isso. Pior que faz. O pior é que faz. Não vai fazer uma pessoa de extrema consciência. Mas tem gente que não vai procurar um profissional, já vai fazer. Parece brincadeira, mas não acontece? Meu Deus, como pode? Esse do esmalte de unha, para mim, foi uma novidade. Mas a gente da profissão, nós dentistas, já acompanhamos algumas situações que a gente acreditava inimagináveis, mas que as pessoas conseguem realizar na sua boca. E eu penso que talvez essas atitudes sejam porque não sabem as consequências que tais atitudes podem levar para a sua saúde, não só para a sua saúde bucal, mas também para a saúde sistêmica, para o corpo como um todo. Nossa. Então não tem repercussão só na boca, tem repercussão no organismo inteiro. Pronto, então nós vamos explicar o seguinte. Nós queremos alertar você que está assistindo o nosso programa sobre os riscos, né, da prática do que muitas vezes você vê viralizando nas redes sociais. Quantas pessoas provavelmente estão doentes,
quantas pessoas provavelmente vieram a óbito com práticas desse tipo nas redes sociais. Porque assim, o que pode parecer pequenininho, olha só o que a nossa doutora falou, entra e vai para o teu sangue, vai para os demais órgãos, vai para o teu intestino, né? Situações que às vezes as pessoas levam na brincadeira, mas tem determinados alimentos que eles não podem ser ingeridos e podem cortar, podem trazer, quimicamente falando, danos ao ponto de você vir a óbito ou não. Olha só, vou falar aqui mais especificamente do vídeo que você postou, que é o esmalte de unha colocado na superfície do dente. O objetivo, acredito que seja ter um dente ou um sorriso mais claro, vamos dizer que é isso. Ou querer mais pessoas seguindo, né? Tendo mais quantidade de seguidores. E aqui é triste, né? Então, que consequências isso pode trazer para a saúde, tanto bucal como para a saúde geral? O esmalte de unha, ele foi produzido para colocar na unha, que é uma região do nosso corpo que tem proteção, inclusive para o nosso próprio corpo, a unha é uma proteção, é onde encerra a pele, e aí o corpo, e Deus sabiamente nos criou muito perfeitos, colocou uma camada córnea, uma camada dura, enrijecida, com uma proteção, com uma proteína chamada queratina, que protege o nosso corpo. Quando a gente passa o esmalte com essa finalidade, também de proteger a unha, também de ficar mais esteticamente cuidada, enfim. Esse produto foi preparado para colocar aqui, na unha, porque está preparado para isso. Mas, quimicamente, você falou, existe no esmalte substâncias presentes na composição do esmalte de unha, como tolueno, como formaldeído, que são tóxicas. Então, se você coloca na pele, na unha, você tem uma proteção ali, dessa camada. Se você coloca na boca, a mucosa bucal, o que é a mucosa? É essa camada de células vivas que reveste, por exemplo, o nosso lábio, as nossas gengivas. Essa mucosa não está preparada para esses produtos químicos que são sabidamente tóxicos. Você já deve ter ouvido falar do formol, do formaldeído, que é uma substância comprovadamente cancerígena. Então você coloca perto de uma mucosa, que é a gengiva, por exemplo, ou o lábio, né? Porque o dente toca no lábio. E pode ser absorvido por essas mucosas, provocar irritação, provocar inflamação. E aí você engole isso, porque está na sua boca, junta com saliva, dilui, mas você termina engolindo. O próprio esmalte de unha, na superfície do esmalte do dente, chega uma hora que ele vai se soltar. E aí você vai deglutir. Quando deglute, vem para o seu estômago. E não tem como, né? Porque não tem como, de todo jeito, você não tá saboreando esse líquido que tá na tua boca. Tá na boca? Saliva. A saliva tá o tempo todo ali, né? E nem que seja um pouquinho, já desceu. E aí, não é só um pouquinho, Vanusa, né? Porque o vermelho do lábio, o vermelho da gengiva, significa que ali tem vários vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos absorvem esse formaldeído, porque ele vaporiza. Então, é absorvido sim pela gengiva, né? Pela mucosa gengival, é absorvido sim pelo lábio, e aí o agravante você ainda deglute. E isso pode gerar mal-estar gástrico, pode gerar problemas intestinais. Eu estou falando só do formaldeído. Só do que nós estamos apresentando para o público que está em casa. Cada momento que a gente vai percebendo o que está acontecendo, a gente precisa chamar a atenção da população. Deixa eu te dizer mais uma coisa ainda sobre a química do esmalte de unha. O tolueno. Mas, Meire, eu não sei o que é tolueno. Tolueno é um diluente, é um solvente que existe, por exemplo, nas tintas. Sim. O esmalte é uma espécie de tinta. Sim. Esse tolueno, por ser um solvente, ele age quimicamente na superfície do dente, nessa camada mais externa do nosso dente, coincidentemente é chamado de esmalte também, e ele corrói o esmalte. Ele faz uma erosão nesse esmalte, ele destrói essa camada que a gente tem de proteção. E o esmalte dentário é uma proteção para o nosso dente. Se isso é corroído por uma substância química presente, você pode ter danos mais profundos nessa estrutura do dente, chegando a prejudicar, por exemplo, a polpa dentária, que é a parte viva do nosso dente. Nosso dente é um órgão vivo, a gente tem que cuidá-lo como qualquer outro órgão. Eu não posso sair colocando qualquer substância química, porque os produtos químicos, como você bem falou, é uma das formas de nós agredirmos o nosso dente. Existem outras formas, biológicas, físicas, mas essa especificamente é uma forma química de agressão ao dente. E não só ao dente, como eu disse a você, mas como todo
o organismo. Você veja a aula que você deu aqui sobre um produto apenas. O esmalte. Uma verdadeira aula diante dessa questão. Gente, é um esmalte. É um esmalte, veja a aula que ela deu. Agora, eu fico imaginando o que passa na cabeça de um jovem, um jovem adulto, de uma jovem adulta, né? Que utiliza esse tipo de situação que eu particularmente acho triste, né? O que está passando pela mente do ser humano quando ele tem essa necessidade de utilizar um produto desse nos dentes, né? O que passa pela cabeça de um ser humano como esse? O que ele deseja? Qual é a vontade? Mas quantas pessoas estão ao redor observando? Olha, a gente vê uma imagem como essa, é muito triste, porque as pessoas não têm noção, não têm ideia. Você deu uma aula agora só utilizando o esmalte. E aí eu queria que a gente pudesse falar sobre os riscos, muitas vezes, do que as pessoas fazem com seus dentes em casa e que deixam de procurar um profissional. Eu queria aproveitar, né, como um alerta esse risco e se existem outros riscos que as pessoas acabam praticando e está totalmente errado quando o assunto é dente. Depois que a gente percebe essas situações, a gente vai atrás para ver outras coisas, né? Nós somos profissionais da área e nós nos preocupamos, além de dentista, eu sou professora, então eu tenho essa preocupação mesmo com a prevenção, com a divulgação do conhecimento em saúde bucal. Então, além do esmalte dentário, eu vi pessoas usando lixa, porque não gosta do formato do dente, vai lá com uma lixa, passa no dente para que ele tenha o formato que ela deseja. Então, isso é extremamente agressivo. Eu falei a você, existem os fatores químicos, nós demos o exemplo do esmalte, esse é um fator físico. Eu estou desgastando, sem imaginar, por exemplo, que o esmalte dentário é uma proteção, eu vou lá com uma lixa, sem saber o que estou fazendo, porque sou leigo, não sou dentista, estou lixando meu dente, estou destruindo uma proteção natural que esse dente tem. Outra coisa que as pessoas costumam usar é carvão ativado, que é extremamente abrasivo e vai desgastar o esmalte dentário também. Abaixo do esmalte dentário existe uma camada, que é a maior parte do nosso dente, que é a dentina, e ela não é rígida e ela não tem essa proteção. Se você desgasta o esmalte, chega em dentina, é um passo para você chegar na parte viva do dente, comprometer, inclusive, a vida desse órgão e perder essa estrutura dentária. Nossa, isso é muito grave. E aí a gente vai chamando a atenção das pessoas que antes de você querer usar algum produto, antes de você querer, por exemplo, a lixa. A lixa é utilizada dentro do local específico que é o consultório, porque há necessidades. Você vai no dentista, você vai fazer uma obturação, vai ser utilizado um outro produto que não é o seu dente, daí então a utilização da lixa. E muitas vezes quando a gente está no dentista, a primeira coisa que ele fala, se você sentir alguma incomodação, volte ao consultório. Não é isso? Porque a gente dentista, nesse caso falando do profissional dentista, sabe qual o tipo de estrutura que ele vai usar para fazer algum desgaste no dente, se for necessário, e até onde ele pode ir sem comprometer a estrutura do dente. Outra situação que você me pergunta que as pessoas fazem em casa desadvertidamente, talvez não tenham conhecimento, colar. Às vezes tem uma prótese, usa qualquer tipo de cola, essas colas, cola maluca, cola tudo, enfim, para colar. Aquilo ali também tem produtos tóxicos naquelas colas. Então, pode comprometer a saúde do dente, da boca e do organismo como um todo. Quer dizer, de todo jeito, você tem que aceitar o que está acontecendo com você, ter muita inteligência emocional para entender que é um ser humano. Um dente cai, um dente quebra. Crianças ficam banguelas, nós adultos também no futuro poderemos ficar, mas tudo tem uma saída, se você não antecipar de uma forma errada. Sim. Né? Sim, a gente tem que colocar na nossa cabeça que nós também somos responsáveis pelo nosso quadro de saúde. Existem as políticas de saúde, existem os profissionais de saúde, todos vão trabalhar no sentido de promover a saúde do cidadão comum. Mas o cidadão comum também tem que assumir para ele essa responsabilidade com a sua própria saúde. Eu, enquanto pessoa, sou responsável pela minha saúde. Então, antes de eu fazer algo comigo, como usar carvão ativado, colar meu dente sem saber se a cola é adequada, porque faz em casa, eu já vi, colocar esmalte de unha no dente, eu tenho que entender que isso que eu estou fazendo comigo é saudável? É errado, né? Nesse caso é errado. E o que você está fazendo provavelmente não seja saudável. E com certeza não foi consultado. E isso que eu ia falar para você. Do mesmo jeito que você disse que as redes sociais, elas trouxeram
uma revolução na comunicação, eu entendo assim, eu não sou estudiosa do comportamento humano nem da comunicação, mas eu como consumidora, entendo que trouxe uma revolução na forma de comunicar e aproximou muitas pessoas das informações. E aí entra naquilo que você disse, que eu concordo plenamente. Você tem que selecionar aquilo, ou aquela informação que você está recebendo. Então, da mesma forma que existem informações inadequadas, inapropriadas, nocivas, também existem os profissionais que estão ali, que têm conhecimento de causa, que estudaram e que também estão fazendo divulgação daquilo que é bom, que é correto, que previne, que trata, que cuida, que quer você consciente do seu quadro de saúde. Você sabe, Meire, a gente traz vocês profissionais para cá, e eu não canso de falar dentro do programa, profissionais de várias especialidades, para falar. Eu sou de uma época de comunicação que a gente levava a comunicação para você ficar informado e você saber dos benefícios, né? E do que não seria muito bom, a gente falava, mas a gente falava bem mais dos benefícios. Hoje nós temos uma comunicação necessária e importante, inclusive na televisão, de tirar a ideia do que está sendo plantado de forma negativa nas redes sociais. Porque nós queremos uma rede social, uma tecnologia que venha somar e que ela venha dar continuidade a um propósito bom. Não a gente ter uma ferramenta tão importante que leva tanta informação para o mundo inteiro de forma negativa para a sociedade. Porque senão nós vamos ter uma ferramenta sem credibilidade. E nós não podemos ter uma ferramenta sem credibilidade, porque assim como pessoas assim levam esse tipo de informação sem ética, sem profissionalismo, entrando nas profissões de forma errada, existem grandes profissionais, como a nossa querida Meire e vários outros profissionais que a gente ama dentro do mercado, que estão seriamente levando informações nas redes sociais para dar benefícios para a sociedade. Mas por quê? Porque essas pessoas são responsáveis, elas estudaram, elas passaram pela ética, elas têm técnicas, elas realmente se especializaram em determinados assuntos. Dentro de cada área, cada um veste a sua camisa da forma como tem que ser. Até dentro da área, né, profissional dos dentistas, não se pode fazer tudo o que quer. E mesmo que queira, mesmo que possa, muitos especialistas se especializam no que eles acham que são melhores. A Vanusa não pode chegar aqui na comunicação e achar que ela pode estar em todos os programas e defendendo uma comunicação que ela sabe fazer, porque ela não sabe tudo. Eu sei estar onde estou, mas se eu for para outro lugar, provavelmente eu não faça com excelência. Então a gente tem que saber onde a gente pode se colocar. A gente não sabe tudo, né? E a gente percebe que as pessoas querem saber tudo. As pessoas resolveram ser comunicadores informais, ser profissional de onde ele não se especializou. Isso é grave. Vocês profissionais, dentro dessa área, com uma situação como essa, e nós comunicadores, devemos nos unir. A gente precisa se unir a favor da saúde das pessoas, porque isso é grave. Se eu, como comunicadora, não trago uma profissional, como tantos outros profissionais que a gente tem no mercado, para falar sobre o assunto, como é que fica? Como é que a sociedade fica? Nós vamos levar tantas pessoas a óbito, tantas pessoas vão adoecer por falta de informação séria. Corretamente, eu concordo com você em tudo. Inclusive, quando você disse que é de uma época que fazia uma comunicação diferente, imagina que eu sou de uma época na odontologia que a gente não podia divulgar nada do nosso trabalho. Nós não podíamos nem anunciar, nós não podíamos fazer nada. A única coisa era ter uma placa com o nosso nome na porta do consultório e só. Então, a gente sai dessa situação, a minha geração de dentistas, para essa situação em que a gente tem as redes sociais principalmente, porque é um meio de comunicação muito democrático, no sentido de chegar a todo mundo. Então, isso que você falou é de extrema importância, que nós nos aliemos, a parte dos profissionais que entendem de comunicação social e a parte do outro lado dos profissionais que estudaram para estar dentro da sua profissão onde estão, e para que a gente possa fazer uma corrente de contraponto às informações ruins, aquele conhecimento que é dado de forma muito mercadológica, sem o papel de educar, de conscientizar, de levar o bem às pessoas. Muito bom. E hoje esse bate-papo foi justamente para a gente alertar a população sobre os cuidados desse dente que aí está. Porque, inclusive, se um jovem faz essa prática, tão jovem ainda,
ele está prejudicando bastante esse dente, está prejudicando bastante a saúde dele. Eu vou precisar te interromper, Sim. porque justamente nos jovens, essa região da parte viva do dente, que a gente chama de cavidade pulpar, ela ainda é mais ampla, ela ainda é mais suscetível a essas agressões químicas, por exemplo, que a gente está vendo nesse vídeo. E os jovens também são mais suscetíveis a essas informações que são colocadas porque eles ainda não têm os filtros necessários para dizer essa é uma informação boa, essa não é uma informação boa, o que eu devo fazer? Então, tem dois fatores aí. A juventude da estrutura do dente, que é muito mais suscetível a doer, e a juventude no sentido de não ter maturidade para saber filtrar as informações corretas. E aí a gente vem com esse alerta para chamar a sua atenção. Se você vê algo do tipo e você não tem certeza dos benefícios, procurar um profissional. Perfeito. Né? Procurar um profissional. Ah, Vanusa, mas eu tenho mais dificuldade. Todo mundo tem a oportunidade de ir num dentista. Se você vai dar continuidade ao serviço que ela vai propor ou ele vai propor fazer nos seus dentes, é uma outra história. Mas você tem a oportunidade de ir lá, você tem a oportunidade hoje nas redes sociais de perguntar para um dentista. Né? A gente sempre abre uma caixinha de perguntas. Sim, sempre abre uma caixinha de perguntas. Então eu gostaria muito que vocês pudessem vestir essa camisa, porque a gente precisa mostrar para a população que tem informações que estão matando, estão adoecendo. E às vezes as pessoas dizem, não sei por que isso está acontecendo comigo, não sei por que me levou a isso, por que eu estou doente, por que eu estou perdendo meus dentes, por isso, por aquilo. Falta de informação. Sim. E aí ela está lá, é só saber procurar onde está uma informação adequada. Faltou ou precisamos levar alguma dica para quem está em casa assistindo o nosso programa? Fique à vontade. A dica é: tome para si a responsabilidade da sua saúde. E com relação à saúde bucal, especialmente, os dentes não precisam ser necessariamente brancos. Nossos dentes têm uma cor individual. Você é um ser único, você é individual, você é uma criação especial de Deus. Cuide de você. Quanto à sua saúde bucal, consulte um dentista regularmente. Ou, não pode ir ao dentista, selecione aqueles profissionais que podem te ajudar, por exemplo, tirando dúvidas imediatas. Mas o ideal é procure um dentista regularmente. Bom, nós trouxemos hoje para o programa a Meire Freitas Portela, que é dentista, mas também professora. E está aqui também vestindo a camisa da ética, para que a gente possa levar para a população, para os nossos jovens, para pai e mãe, que fique por dentro do que o seu filho está vendo. Quando ele chegar em você e disser assim, olha mãe, que engraçado, não acha engraçado não. Dê as suas informações e leve as informações de profissionais até esse jovem, né? A gente que trabalha com educação e saúde, a gente sente essa carga de responsabilidade dobrada. Verdade. Porque além de promover saúde, nós temos que educar em saúde. Nossa. É um desafio, mas particularmente eu acho um desafio ótimo. Muito eu estou bom. nessa jornada tem mais de 20 anos. Nossa, e eu estou muito feliz de ter trazido você, satisfeitíssima. Eu acho que a gente queria chegar a um propósito, alertar as pessoas do que elas estão vendo, do que elas estão praticando. Você quer seguidores? Entra no lado mais positivo, tá? Porque isso aí não tá trazendo benefícios para a vida de ninguém, ao contrário. Isso aí é brincadeira, viu, gente? Mas uma brincadeira muito sem graça, por sinal. Com consequências graves. Graves, né? Muito obrigada. A gente colocou seu Instagram na telinha, mas eu queria que reforçasse esse Instagram, se possível for, né? As pessoas já estão vendo aí, a gente pode reforçar, né? Que é @, não é isso? @Meire, tá? Tá lá direitinho, Freitas Portela. Você pode seguir. E pode seguir também o Instituto, @Instituto, né? @Instituto S.oficial. Oficial. Oficial. Obrigada. Tá bom, obrigada a você.